Olá, amigos de Carta Capital. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva digital. E para ter uma conversa a respeito do que foi esse ano em matéria de política, eu tenho a honra de receber o professor João César de Castro Rocha, alguém que nos contribuiu muito para esclarecer, para desatar muitos dos nós em matéria de eleições municipais, em bolsonarismo, extrema-direita, de que caminhos o governo pode tomar para superar a polarização que marca já há muitos anos a sociedade brasileira, índices desafiadores, como preparar o terreno para uma disputa política mais favorável em 2026. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez em nome da Carta por topar conversar. Obrigado, Leonardo. Uma alegria conversar com vocês. E também tenho aqui ao meu lado para conduzir essa conversa o meu companheiro Leonardo Miaso, editor do site. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, professor. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa transmissão especial de fim de ano. Fundamentalmente falando, a gente chega em dezembro com um cenário ainda desafiador para o governo Lula, o presidente que falou recentemente em entrevistas, né, ele que deixou o hospital também há poucos dias, como 2025 ano da colheita, né, de que não vão haver novos programas, que os próximos 2 anos serão anos em que o governo espera colher bons resultados dos programas lançados agora. Mas a situação ainda na prática é bastante difícil, né? O governo encerra esse ano com indicadores de popularidade ainda desafiadores, com cerca de 35% da sociedade vendo com bons olhos a atuação do governo, outros 30% vendo negativamente o governo, e uma outra faixa que oscila ali ou não sabe responder, ou vê a atuação do governo como regular. A imagem pessoal do Lula costuma ter índices melhores, mas ainda assim nós não vivemos mais naquele patamar de mandatos anteriores, onde tanto o ex-presidente quanto o Dilma Rousseff no primeiro mandato tiveram um patamar bastante superior de aprovação. As taxas de juros alcançaram aí níveis históricos, devem subir ainda segundo o Banco Central nas duas próximas reuniões, o dólar dispara. Eu queria ouvir, professor João César, a partir desses fatos, uma análise sua a respeito desse 2024, em relação ao governo Lula, e como tem se reconfigurado a sociedade brasileira, né, que chegou também, não tivemos como campo progressista um resultado tão legal nas eleições municipais, embora o temor de que a extrema-direita se instalasse num outro formato no poder, né, representado pelo Pablo Marçal, felizmente não se concretizou. Bom, vamos lá então. Thaís, como nós já fazemos há alguns anos, eu vou, na verdade, convidar vocês para pensar em voz alta junto comigo, porque não há análise possível que dê conta de certas características do Brasil hoje. Então, vamos pensar em voz alta. Eu vou propor que nós pensemos em 4 áreas, assim, brevemente cada uma, mas juntos, eu não vou falar o tempo todo não, que é política, economia, institucional e comunicação. Eu acho que isso mais ou menos traça um panorama para 2026. Mas eu queria começar pensando com vocês um paralelo ousado. Em 2024, o golpe que deu origem à ditadura militar de 21 anos completou 60 anos. Numa decisão que me parece muito sintomática dos impasses que a terceira gestão do presidente Lula enfrenta, o presidente decidiu não autorizar, do ponto de vista oficial, reflexões críticas sobre os 60 anos do golpe. Nós nos concentramos demais no 1 de abril de 1964 e é perfeitamente compreensível. Inaugurou uma longa noite de 21 anos. Mas, Thaís e Leonardo, há um dado que me preocupa demais, porque eu nunca vejo ninguém mencionar um projeto de pesquisa, uma análise, discussões públicas sobre um período que é mais importante do que o 1 de abril de 1964. Eu me refiro ao período entre 25 de agosto de 1961, 31 de março de 1964, isto é, no período imediatamente posterior à renúncia do Jânio Quadros, na data anterior ao golpe. Por que isso é fundamental? Veja, a lei de anistia, que é esta chantagem que os militares impuseram à sociedade civil brasileira para um esboço de redemocratização, ela não começa, como a muitos pareceria natural, no dia 1 de abril de 1964. Ela anistia crimes políticos e crimes conexos com estes, é a redação da lei. Crimes conexos, Leonardo, vamos falar que deixar a diplomacia de lado. Crimes conexos com crimes políticos no âmbito da lei da anistia é tortura, assassinato, ocultação de cadáveres.
Por que a lei da anistia não começa no 1 de abril de 64, mas ela retroage, e o arco da lei da anistia é 15 de agosto de 1979, ano da promulgação da lei, 2 de setembro de 1961. Por que, Leonardo? Porque eles cobriram toda a etapa fundamental anterior ao golpe. Foi a preparação do golpe, foi a desestabilização do governo João Goulart. Nós vivemos no Brasil durante 3 anos, entre agosto de 1961 e abril de 1964, ataques especulativos à moeda, pressão, oposição intransigente no Congresso e no Senado, de tal modo que quando João Goulart assume, ele não assume no regime presidencialista, é o primeiro golpe. O primeiro golpe é que o João Goulart assume no dia 7 de setembro de 1961 no regime parlamentarista, com Tancredo Neves primeiro-ministro. E quem era o ministro da Fazenda? Imposto pela Embaixada Americana. Única condição para que a Embaixada Americana, os Estados Unidos, aceitassem João Goulart no regime parlamentarista. Walter Moreira Salles, ministro da Fazenda. Entre 61 e 64, houve um intenso trabalho cotidiano de desestabilização do governo João Goulart. Paralelo que eu proponho. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um processo historicamente similar, embora com óbvias diferenças, de um processo permanente de desestabilização do terceiro mandato do presidente Lula. Em alguma medida, essa última pesquisa que saiu, em que o governo tem 35% de aprovação e 34% de desaprovação depois de 2 anos, é talvez a mais preocupante pesquisa desde o início do governo, em janeiro de 2023. Isso quer dizer que depois de 2 anos... Não tem conseguido transpor essa... É isso. Superar índices de aprovação muito vultosos tem sido um desafio para governos centrais no mundo todo, né? Mas eu acho que depois de 2 anos, como o senhor menciona, é um sinal preocupante que os níveis de popularidade do governo ainda estejam na casa dos 30%, em muitos meses empatando com níveis de desaprovação, né? Isso, então, vejamos. Então, comecemos naqueles 4 aspectos: política, economia, comunicação institucional. Comecemos pela economia. O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin receberam terra arrasada. A situação era terra arrasada no aspecto tanto macro quanto micro. Por exemplo, a perda de cadastros de programas sociais, o desmonte de políticas públicas, um desastre. Thaís e Leonardo, em 2023, o Brasil cresceu na casa de 3% do PIB. Em 2024, o Brasil, ao que parece, crescerá 4% do PIB. A inflação está sob controle. Há um conjunto de séries históricas muito favoráveis. Menor taxa de desemprego em 10 anos, maior índice de carteiras assinadas. E, no entanto, ao mesmo tempo, qualquer previsão do mercado financeiro que tem um impacto considerável sobre a taxa Selic, todas as previsões, desde o dia 1 de janeiro de 2023, elas têm uma constante. Elas jogam a expectativa da inflação para cima e elas reduzem a expectativa de crescimento do PIB. Uma operação casada que só tem uma finalidade, que é manter a taxa Selic em patamares elevadíssimos. Considerando que, como a dívida pública brasileira, os juros da dívida pública são pagos com base na taxa Selic, a cada 1% que se aumenta ou se mantém no alto patamar, isso implica uma perda absolutamente inaceitável para o Tesouro Nacional. Porque você tem que, por exemplo, agora que eles aumentaram em 1% a taxa Selic, alguns meses atrás eu sabia exatamente o valor de 1%. Há mais ou menos 6 meses atrás, a cada 1% da taxa Selic, isso ocasionava uma despesa extra de 42 bilhões de reais. Hoje, dezembro de 2024, se eu não me equivoco, mas vocês podem verificar, a cada 1% da taxa Selic de aumento, nós estamos falando algo na ordem de 50 bilhões de reais. Quer dizer o seguinte, Thaís, se a taxa Selic baixar 1%, o governo ganha 50 bilhões para investimento social. Mas se a taxa Selic baixar 1%,
os bancos perdem 50 bilhões de pagamento de juros. É isso que está em jogo. Todo o malabarismo das previsões, por exemplo, da agência Focus, que sempre joga inflação para cima e PIB para baixo, o malabarismo só tem um objetivo: manter a taxa Selic alta para que os que vivem de rentismo sigam vivendo de rentismo. Quando houve uma pequena tentativa de justiça tributária, houve um ataque especulativo em cima do dólar, em cima do real, pelo aumento do dólar. O Roberto Campos Neto, que durante o governo do Jair Messias Bolsonaro realizou um sem número de intervenções para equilibrar os momentos de aumento do dólar, no governo Lula, se eu não me equivoco, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. Durante os 2 anos do governo Lula, apenas realizou duas intervenções do Banco Central para controlar o ataque especulativo em relação ao real. Ao passo que no governo Bolsonaro, eu não lembro do número exato, mas é gigantesco. Todos os momentos o Banco Central fez uma intervenção para controlar a taxa de câmbio, etc. Então, do ponto de vista da economia, nós vivemos agora literalmente uma dissonância cognitiva coletiva, Thaís. Em 2023 e 2024, recebendo a terra arrasada de Bolsonaro e Paulo Guedes, o Brasil cresceu 7% em 2 anos. Para além, né, desses movimentos que são dessa má vontade, acho que má vontade é uma palavra que não dá conta, né, dos movimentos que o mercado faz em relação ao governo Lula, tem questões que pesam também, que são na percepção popular em relação à economia, né? Como o senhor disse, tem muitos indicadores bons, né? O desemprego menor nível de série histórica, crescimento do PIB, né? O governo tem conseguido, apesar da terra arrasada do Bolsonaro, entregar indicadores econômicos muito bons. Mas num movimento que, de certa maneira, lembra o que aconteceu nos Estados Unidos, a percepção popular em relação à melhora econômica não parece acompanhar o aumento, a melhora nesses indicadores, né? Tem dados de uma pesquisa recente, que é a pesquisa da Quest em relação à popularidade. As pessoas sentem a melhora econômica, 51% tem expectativa positiva para o ano que vem, mas ainda muito temor na situação atual. As pessoas sentem que o poder, 68% dos respondentes da Quest disseram, por exemplo, que sentem que o poder de compra está menor, 78% que os alimentos estão mais caros, né? Em outubro eram 65%. Então, essa percepção em relação à economia tem afetado também os indicadores do governo. E eu queria ouvir o senhor também a respeito de como minorar esses impactos. Eu acho que a questão ali acaba resvalando, com certeza, na comunicação, né, que tem sido apontada aí como um dos grandes flancos desse governo. O senhor acha que essa é uma questão, de fato, para além da especulação do mercado, dos movimentos de estabilização, que tamanho tem a comunicação num movimento para resolver essa má percepção de parte da população em relação ao governo e à economia? Essa é a questão central, não é, Thaís? Porque há dados objetivos muito favoráveis, mas você conversa com as pessoas na rua, com o motorista de táxi, com as pessoas na rua, e essa percepção gente comum, não são investidores do mercado financeiro, Faria Lima, gente. Exatamente. Aqui eu acho que para que nós pensemos é preciso reunir e não separar comunicação e política. Vamos lá. Porque me parece que existe hoje em dia uma ênfase exagerada no aspecto da comunicação. Por que eu considero que é uma ênfase exagerada? Porque, vamos lá, quem realmente precisa desesperadamente de uma comunicação eficiente, sedutora, capaz de provar que o nada é tudo, é um Pablo Marçal. Quem tem que ter a comunicação ágil é quem vende curso sobre como vender curso. Eu acho que aqui o que talvez esteja faltando à atual gestão do presidente Lula é uma combinação mais fina entre comunicação e política. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. De um lado, sim, eu acho que a comunicação do governo ela poderia melhorar muito. Em que aspectos? Uma inserção mais ativa no universo digital, mas compreendendo, Thaís, que inserção no universo digital não quer dizer ocupar espaço no universo digital. Quer dizer, ter uma estratégia de comunicação para o TikTok, uma estratégia de comunicação para pessoas jovens, ter uma estratégia de comunicação para o Facebook, o que implica para velhinhos como eu, que continuam no Facebook, ter uma estratégia de comunicação para o X, o que implica uma comunicação com base na grande agilidade e a oportunidade do momento. Ou seja,
é preciso ter estratégias de comunicação diversas para meios que são igualmente diversos. Isso quem faz de maneira absolutamente magistral é a extrema-direita. Eles têm estratégias de comunicação diferenciadas para veículos que não são os mesmos. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto na comunicação. A comunicação do governo Lula, não, por enquanto, não se distingue muito da comunicação do que seria um governo Geraldo Alckmin. Vale dizer, é uma comunicação de terno e gravata, é uma comunicação que faz piada, lendo a piada o tempo todo, é uma comunicação muito... Então, é uma coisa até curiosa, na verdade, porque a comunicação que os canais do Geraldo Alckmin fazem são muito mais irreverentes. É isso. É justamente, é aquela coisa... É uma coisa meio almofadinha que tenta ser... com cara de agência, ela é quadrada. De novo, aqui, olha, eu tenho a experiência de ter acompanhado as primeiras campanhas do PT. A campanha de 1989, vocês talvez nem fossem nascidos, não é? A campanha presidencial de 1989, Thaís, para quem a viveu, ela é inesquecível. Ela era criativa, ela era comovente no sentido próprio do termo, ela lançava uma utopia. O jingle de 1989 continua sendo o jingle mais popular da história do Partido dos Trabalhadores. A repolitização das políticas públicas e da comunicação é a única chave que a esquerda democrática possui no Brasil em 2025 e 2026. Agora, o que significa isso na prática? Isso significa, na prática, que é indispensável que o presidente Lula e que o Partido dos Trabalhadores e o governo da Frente Ampla que se utilize de maneira mais frequente, não excessiva, mas de maneira mais frequente e estratégica, o grande poder de comunicação do governo. O grande comunicador do governo é o presidente Lula. É indispensável, por exemplo, quando se conceda um aumento real do salário mínimo, que no Brasil, entre 2016 e 2022, não houve um único centavo de aumento real do salário mínimo. Neste governo já houve 2. E o mercado financeiro pressiona para que não haja mais. É muito importante que o presidente Lula convoque uma cadeia de comunicação nacional e explique para a população o que está acontecendo. É muito importante repolitizar a condução da política. Não é um problema brasileiro, Leonardo e Thaís. No mundo inteiro, governos de esquerda ou de centro-esquerda, quando chegam ao governo, como há uma radicalização excessiva por parte da extrema-direita, assumem um pouco o papel de administradores do caos. A extrema-direita é, de fato, o engenheiro do caos. A esquerda não pode virar uma administradora do caos, como se fosse possível governar um país como o Brasil com punhos de renda. Não dá. Por exemplo, o que nós vivemos agora. Então, vamos para um outro eixo agora, comunicação política. O governo da Frente Ampla precisa enfrentar a chantagem criminosa feita pelo Congresso. O Arthur Lira, à frente da Câmara dos Deputados, comete uma série de crimes que já podem ser considerados sem nenhum exagero, como uma serenidade, voz tranquila, serenidade absoluta. A condução que o senhor Arthur Lira tem feito do que se convencionou chamar de orçamento secreto, com a corajosíssima atitude do Flávio Dino, aqui, ó, só entre nós, nota de pé de página, possível candidato à presidência em 2030. Só entre nós, não contemos para ninguém. A corajosíssima atitude do Flávio Dino, tocando mais uma vez o dedo na ferida e dizendo: o orçamento secreto é uma excrescência num regime democrático republicano. A revista Piauí fez uma matéria brilhante, infelizmente não me recordo agora o nome do jornalista, fez uma matéria brilhante mostrando que a partir da determinação do Supremo Tribunal Federal, o Arthur Lira criou um esquema dentro das comissões para seguir utilizando o orçamento secreto como fazia anteriormente, driblando a determinação do ministro Flávio Dino. Thaís, se isto for verdadeiro, se esta matéria se confirmar como uma matéria fidedigna, isto é um crime que deveria levar à cadeia. Então, o presidente Lula precisa enfrentar de maneira mais decidida o Congresso, porque o projeto verdadeiro da extrema-direita, na esfera da política ainda estamos, depois concluímos com o institucional. O verdadeiro projeto da extrema-direita para o Brasil, se a economia em 2025 e 2026 crescerem cada ano, sejamos modestos, 3,5%, sejamos modestos,
o governo Lula teria tido um crescimento em 4 anos de 14%. Em 4 anos é mais do que 15 anos anteriores do país. Se os índices econômicos continuarem progredindo, a única forma que a extrema-direita encontrará em 2026 não será enfrentar o presidente Lula, se ele estiver bem de saúde. Não é casual que o Tarcísio de Freitas já tenha dito: vão ser candidato à reeleição em São Paulo. O que a extrema-direita fará é apostar todas as fichas, fazer política ao seu modo. Eles já estão fazendo para ter controle do Senado, porque eles teriam controle da Câmara, controle do Senado, controle do orçamento, controle do Banco Central. E o presidente Lula, no 4º mandato, teria um destino melancólico de Rainha Elizabeth, porque não vai conseguir fazer nada. Então, a hora de enfrentamento é 2025. É preciso enfrentar o Arthur Lira. Temos a coragem de dizer o óbvio. Se as matérias feitas sobre o orçamento secreto são corretas e se elas puderem ser provadas, nós estamos assistindo com uma passividade incompreensível o maior roubo jamais feito na história do Brasil. Esse roubo é capitaneado pelo senhor Arthur Lira. Em parênteses importantes, professor Taissó, vale destacar que para este ano o Congresso Nacional aprovou mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. E aqui não estamos falando apenas da questão da transparência. Com transparência ou sem transparência, o avanço do legislativo sobre o orçamento, sobre a execução do orçamento, que cabe, por óbvio, ao executivo, cresceu demais nesses últimos anos, notadamente sob a presidência de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Estamos às vésperas de uma eleição na cúpula do Congresso Nacional. Em fevereiro, deve assumir a presidência da Câmara, se nenhuma hecatombe acontecer, Hugo Mota, do Republicanos. Davi Alcolumbre, do União Brasil, deve ser o próximo presidente do Senado. São integrantes dos mesmos grupos políticos dos atuais chefes do Congresso Nacional. Mas esse desafio também está colocado para 2025, professor, independentemente de transparência ou não no pagamento das emendas, o próprio volume a ser dedicado pelo governo a esses recursos já deveria ser alvo de uma discussão muito mais aprofundada pela sociedade, né? Só uma forma de fazê-lo, Leonardo. Obrigado, sua observação é muito importante. Porque, veja, olha a gravidade do que você disse, Leonardo. E parece que a esquerda não se dá conta, Thaís. Qual é, de fato, a prerrogativa do Poder Executivo? Me permita ser redundante. A Cassiano, diria um literato, é executar o orçamento. O Poder Executivo estabelece políticas e executa o orçamento. Por que é que nos 2 primeiros governos do presidente Lula a política de alianças funcionava perfeitamente? Porque quem executava o orçamento era o Executivo. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil, assim, em 10 segundos? Isso é bem importante esclarecer. Porque eu fui estudar as fontes, como historiador de formação que sou. E há o documento que estabelece a base do orçamento secreto, que é um documento que está assinado pelo então ministro-chefe da Casa Civil, o general Luiz Fernando Silva Ramos. Quando o orçamento secreto foi criado, a justificativa é que os políticos dos municípios conhecem a realidade dos municípios de maneira mais objetiva do que os burocratas de Brasília. E que, por isso, haveria uma transferência da gestão. Não é verdade, Thaís, a razão concreta é a seguinte. O governo Bolsonaro é o governo de mais baixo índice de execução orçamentária da República Brasileira. O que quer dizer isso? Quer dizer tudo. Uma coisa é o orçamento. O orçamento é uma lei, a lei das diretrizes orçamentárias, que é sempre aprovada no ano anterior à sua execução. A lei do orçamento, ela tem como base a previsão de arrecadação do ano seguinte. Por isso, todo orçamento, na prática, sofre contingenciamento. Não é corte, é que o orçamento foi feito com previsão numa arrecadação hipotética. Quando chega um ano, nunca acontece de você olha, a previsão é, vou arrecadar 2x, arrecadação 2x. Nunca acontece. Sempre é um pouco abaixo. Então você precisa contingenciar o orçamento, normal. Não é corte, é contingenciamento. Perfeito. Orçamento, arrecadação, gasto. Gasto é execução orçamentária. Então, o orçamento era uma previsão hipotética, a arrecadação torna a previsão hipotética a realidade objetiva. Eu posso gastar não 2 trilhões, mas
2 trilhões e 500 milhões. Eu posso gastar 2 trilhões. Eu contingencio 500 milhões. Agora, para gastar 1 centavo desses trilhões, eu preciso fazer projeto, ele tem que ser aprovado pelos tribunais de conta, ele tem que ir para a licitação pública, a licitação tem que ser aprovada, a licitação tem que ser feita, a licitação tem que ser auditada para saber se foi correta, depois disso eu faço o empenho, depois disso eu gasto. Ou seja, não há coisa mais difícil no planeta Terra do que gastar dinheiro público. Por que é que o governo Bolsonaro não tinha execução orçamentária, Thaís? Porque ninguém trabalhava. Porque o ministro da Educação ficava com óculos de lacre em vez de fazer projeto para gastar dinheiro. Não, você lembra da despetização que eles queriam promover, acabaram demitindo um monte de gente, não tinham como, enfim, não tinham braços para, ainda que quisessem executar políticas, não tinham como. Muito bem lembrado, Thaís. Vocês lembram que no início do governo daquele colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, uma quantidade enorme de livros deixou de ser comprado. Sabe por que deixou de ser comprado o livro, Thaís? Não é porque não tinha dinheiro, não é porque o governo Bolsonaro suspendeu o dinheiro, é porque pelo organograma do serviço público, a pessoa que assinava ocupava um cargo X. Eles demitiram a pessoa para despetizar, não colocaram ninguém no lugar. Não havia pessoa para assinar o recibo. É uma loucura. Então, o orçamento secreto foi criado porque, paradoxalmente, a obsessão golpista do governo Bolsonaro atrofiou o Poder Executivo, porque ele não executava o orçamento. Como o Poder Executivo estava atrofiado, hipertrofiou-se o Legislativo. É essa a origem do orçamento secreto. Agora, no governo Lula, o governo Lula precisa retomar o orçamento em 2025 e 2026. Ah, mas eles vão fazer o impeachment do presidente Lula. Vamos para as ruas. Vamos politizar a gestão. Vamos deixar claro que desta forma, porque desta forma o que vai acontecer é o seguinte: o Congresso vai aprovar corte do BPC, vai aprovar um controle do possível aumento real do salário mínimo, o Congresso aprovará a toque de caixa todo o corte em política social. Quando chegar na hora de isenção de imposto de renda até R$5.000, quando chegar na hora da taxação de 1% das grandes fortunas, o Congresso não vai aprovar. Qual vai ser a percepção das pessoas aqui na esquina da Sá Ferreira, onde eu moro, em Copacabana? Qual vai ser a percepção do camelô? Que o governo Lula é como o governo Bolsonaro. Então, politizar significa combater o bom combate, chamar as pessoas para ir para as ruas. Porque nós vivemos um paradoxo, eu não sei, isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, a esquerda transforma-se numa espécie de senhora bem comportada, em salto alto, pregando a conciliação, e quem politiza a sociedade é a extrema-direita. E a extrema-direita politiza da pior forma possível, que é hiperpolitizar o micro para despolitizar o macro. Somente no macro despolitizado, um Arthur Lira ainda não está na cadeia. Professor, eu gostaria de, ainda seguindo nesse tema da politização, acho que o senhor representa e expressa muito bem uma visão de quem pensa os desafios do campo progressista de maneira ampla e do próprio governo, que defende que a esquerda perdeu, e perdeu, de fato, capacidade de oferecer perspectivas de mundo, de oferecer utopia, de oferecer um projeto de futuro. Parte desses afetos foi, como o senhor muito bem colocou aqui, capturados pela extrema-direita. Eu gostaria de ouvir o senhor um pouquinho mais, diante das condições aí um pouco difíceis desse governo em matéria de relação com o Congresso, em matéria de orçamento, em matéria de relação, inclusive, com os movimentos sociais, com o campo progressista mais detidamente, um pouquinho mais como o senhor imagina que possa ser feito esse movimento por parte do Lula, porque, por outro lado, tem muita gente que tem forças que tentam empurrar esse governo mais para o centro, que numa coisa muito focada em ajuste fiscal, um pedido para que a frente ampla que elegeu o Lula seja, de fato, respeitada. Enfim, o governo está numa sinuca de bico aí em relação a que caminho seguir. O que o senhor imagina para os próximos 2 anos, para além do que a gente discutiu aqui em relação ao Congresso, de disputa política mesmo, de politização da sociedade? Como a esquerda pode adentrar esses círculos culturais, por exemplo, que é uma coisa, como o senhor também destacou aqui, a extrema-direita tem feito muito bem. O que nos falta enquanto campo, não só para o governo, mas para a gente também? Então vamos pensar em voz alta aqui, nós três juntos. O diagnóstico parece razoável para vocês? Quer dizer, o que está faltando para a esquerda é politização do debate. O que seria
politizar o debate. Por exemplo, nos 2 primeiros governos do presidente Lula, e por extensão no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, o governo tinha marcas muito objetivas. O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a expansão do ensino universitário, expansão do crédito, o salário mínimo teve um aumento no poder de compra da ordem de 4 vezes, de 400%, que é uma coisa, na história do Brasil, era inédita. A única coisa comparável na história do Brasil tinha sido o João Goulart. O João Goulart, como ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, o João Goulart, de uma canetada, deu um aumento de 100% do salário mínimo. Foi uma coisa espantosa. Obviamente, ele perdeu o cargo, mas o salário permaneceu lá. E acho que é por isso que eu gostaria de ouvir mais o senhor, porque tem outras percepções também, e pessoalmente, assim, que eu considero legítimas e que enriquecem o debate, de que quando o governo dobrou mais à esquerda, que foi, por exemplo, a aposta do segundo governo Dilma, quando veio a Comissão da Verdade, que isso, na verdade, houve uma curva ali na história que mudou o caminho do PT e que também tem parte nas explicações dos desafios que a gente encontra até aqui, para além da Lava Jato, para além da debacle econômica, para além da ascensão da extrema-direita, que essa escolha também é parte desse caldo que nos trouxe até aqui. Sem dúvida, Thaís. Aqui, quando eu estou dizendo combater o bom combate, eu estou partindo do princípio de que o Lula estará em ótimas condições, em que 2025 e 2026 haverá uma percepção mais favorável da economia. Eu estou partindo do princípio, como hipótese, como projeção de cenário, que o Lula se reelege em 2026. Estou partindo do princípio também de que no segundo governo do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores perdeu uma oportunidade histórica que dificilmente se repetirá para, com base na popularidade de mais de 80% à época do presidente Lula, de ter levado adiante não uma política de conciliações macunaímicas, em que tudo é possível juntar, mas uma política de ruptura democrática e institucional. O que eu quero dizer com isso, Thaís? De novo, temos que voltar à história. É uma coisa espantosa se você perceber que o Brasil, ainda hoje, não realizou algumas das reformas de base que foram a razão da reação da direita para o golpe militar. Ainda hoje. Já se passaram 60 anos. Mas o que eu quero dizer com uma política que tem uma ruptura institucional e democrática? Veja, eu quero dizer assim, vou voltar ao passado para fazer um paralelo. No dia 13 de março de 1964, o João Goulart faz um discurso de enorme radicalidade na Central do Brasil. Um discurso enormemente radical. Comício lotado, com inúmeras bandeiras do Partido Comunista, bandeiras mesmo, e um discurso sempre mais radical do João Goulart. 13 de março. 2 semanas depois, o general Olímpio Mourão baixa as tropas de Juiz de Fora e dá o golpe sem resistência. Ora, Thaís, se você não vai resistir a um golpe, não faça um discurso radical. Tá claro? Se você não tem disposição para o enfrentamento político mais duro, então você não radicaliza o discurso. Então eu não estou propondo de maneira adolescente que o PT tente fazer revolução no Brasil. Não há nenhuma condição objetiva para isso. Mas chegou a hora neste país, de maneira definitiva, com toda a serenidade do mundo, chegou a hora neste país para uma ruptura democrática e institucional. O que eu estou chamando de ruptura democrática e institucional? E a minha utopia é que isso ocorra em 2025 e 2026. Eu estou chamando de ruptura democrática e institucional o fato concreto de que é indispensável que esse país tenha finalmente uma reforma tributária verdadeira. E ruptura democrática e institucional que o governo, que no dia 3 de janeiro, vá lá, passou a ressaca de todo mundo, que no dia 3 de janeiro o presidente Lula faça uma cadeia nacional e explique da maneira mais clara possível que nenhum país na face da Terra pode existir como nação se a sua principal fonte de economia é o rentismo e se existe uma elite sempre a mesma que ganha muito mais dinheiro, incluindo um presidente do Banco Central que tem ativos em dólar no exterior e toda vez que a taxa Selic aumenta ele fica mais rico. Thaís, em qualquer lugar do mundo, do ponto de vista ético, isso é tão escandaloso, quer dizer, é tão profundamente escandaloso que nós tenhamos tido
um presidente do Banco Central que tem dinheiro no exterior, cuja origem não é conhecida, cujo valor total é ignorado, porque, claro, privacidade. E toda vez que ele aumenta 1% de juros da taxa, toda vez que o Banco Central aumenta 1% de juros da taxa Selic, não somente os donos de banco para os quais ele irá trabalhar, como já trabalhava ao sair do governo, não nos equivoquemos, ele vai receber o seu pagamento regiamente, como os ativos que ele possui fora do Brasil em paraísos fiscais têm um valor muito aumentado pelo aumento da taxa Selic. Percebe, Thaís? Ruptura institucional e democrática. É preciso que, do ponto de vista técnico, o que é a Advocacia Geral da União, é a Procuradoria-Geral da República, é preciso que o governo questione a moralidade da ação do senhor Roberto Campos Neto. É preciso que o governo enfrente a chantagem do Arthur Lira. Isso vai significar que o Arthur Lira vai colocar em votação um pedido de impeachment. Ótimo! Vamos para as ruas! Esquerda que tem medo das ruas não pode ser esquerda. Vamos para as ruas. Então, há um conjunto de medidas sem as quais o presidente Lula será reeleito em 2026, mas nós teremos um governo ainda mais decepcionante, porque nada será feito. Então, a hora de propor uma ruptura democrática, o que eu estou chamando de ruptura, Leonardo, é que eu estou partindo do princípio que nós todos estamos de acordo, que este é um país muito bem sucedido. Este país, vocês estão em São Paulo, não é? Então, barbaridade, vocês sabem o que eu estou dizendo. Este país, Brasil, é muito bem sucedido. Em 1930, era um país que era praticamente monocultor, exportador de café. Entre 1930 e 1980, nenhum país no Ocidente cresceu mais do que o Brasil. As taxas de crescimento do Brasil, na média, nessas 5 décadas, é uma taxa de crescimento chinês. Isso só aconteceu porque, aproveitando-se do efeito da Guerra Mundial, o Getúlio Vargas conseguiu realmente modernizar o país e criar uma infraestrutura que, em alguns casos, continua sendo aquela que ele criou. O país Brasil é muito bem sucedido, mas nós nunca tivemos uma nação. Porque nós não podemos imaginar uma nação se nós não tivermos povo. Olha, vocês me permitem uma observação ao pé de página, Thaís, totalmente literária? Todos vocês têm de cor na cabeça a Canção do Exílio, não tem? Claro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Meu céu tem mais estrelas, minha várzea tem mais flores. Não é assim? Vocês já se deram conta? O poema foi escrito, Leonardo, acredite, 1843, em Coimbra. Você acredita, Leonardo? Você tem um poema de cor, não tem, Leonardo? Onde é que está o povo nesse poema? Onde é que está o povo nesse poema, Thaís? Não tem povo, só tem sabiá e palmeira. Só tem um momento que ele fala, nossa vida mais amores. Exato. É o único momento, é o único verso que você pode pensar em povo. Nossa vida mais amores. Mas não é nossa vida brasileira. Esse verso, nossa vida mais amores, é mais ou menos como a operação do poema é definir o Brasil não como uma qualidade em si mesmo. O Brasil é definido por comparação. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossa vida mais amores. O que isso se relaciona com o que eu estou falando agora? Tudo, Thaís. Não existe nação sem povo. País, o Brasil é um país paisagem. A paisagem do Brasil é a Faria Lima. A paisagem do Brasil é o rentismo. A paisagem do Brasil é uma elite totalmente descomprometida com este país que jamais pensou em nação. A grande utopia da esquerda, a grande utopia que o presidente Lula tem que abraçar é dizer, eu estou aqui pela terceira vez para formar uma nação. Só haverá nação quando houver uma reforma tributária justa. Só haverá nação quando, de fato, aquelas reformas de base da década de 60... Thaís, nós temos um capitalismo sem reforma agrária. O Stedley, quando foi aquela convocação para a Câmara e tentaram desmoralizá-lo dizendo quando é que o MST ia acabar. Vocês lembram da resposta do Stedley? Ele falou assim, tudo que nós queremos é que o MST acabe. Basta os senhores fazerem a reforma agrária que nunca foi feita no Brasil. Então, qual é a utopia possível da esquerda? A esquerda precisa comprar, e tem que ter alguns projetos específicos. Inventar uma coisa que eu chamo Creche Brasil. Até 2030, esse país tem que ter 100 mil creches Brasil para receber crianças de 6 meses a 6 anos. Depois, um governo de esquerda tem que dizer
eu quero educação integral para todas as crianças deste país. Ah, não há dinheiro. Dinheiro há. Aumenta, então vamos cobrar finalmente, vamos justificar a taxação das grandes fortunas. O dinheiro vai para a escola integral. Percebe, Leonardo? Diante desse cenário que o senhor traça, e acho bastante razoável, existe um obstáculo que se coloca diante do governo Lula, que é a prevalência de uma competitividade da extrema-direita, e me parece que nós não podemos encerrar essa entrevista sem trazer isso à baila, porque estamos aqui semanas depois de a Polícia Federal revelar os detalhes sobre a conspiração golpista de 2022, estamos aqui dias depois da prisão do ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, general do Exército Walter Braga Neto. Estamos diante de um Jair Bolsonaro inelegível, mas que tenta a todo custo se apresentar como pré-candidato à presidência em 2026 e impedir a ascensão de qualquer outra figura de liderança no campo da direita e da extrema-direita. É nesse contexto que estamos também vendo uma discussão no Congresso Nacional, nos porões do Congresso Nacional, sobre um projeto de anistia que, ao fim e ao cabo, serviria para perdoar os crimes de Jair Bolsonaro e reabilitá-lo de alguma forma politicamente. É com esse cenário que nos aproximamos, professor, de 2025 e que, claro, nos aproximamos de 2026. Repito, a extrema-direita ainda é competitiva no Brasil. Então, até como uma forma de encerrarmos essa entrevista, gostaria de ouvir uma reflexão do senhor sobre o status da extrema-direita no momento em que 2025 bate à porta e que Jair Bolsonaro insiste em ser candidato à presidência mais uma vez, embora esteja com seus direitos políticos suspensos por decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Ótimo, Leonardo. Vamos lá, então, para concluir. Vamos começar de maneira contra-intuitiva, especialmente no nosso campo. O que a extrema-direita está fazendo é correto. A extrema-direita está politizando todas as áreas possíveis do debate público. Ano passado, a extrema-direita politizou o que eu confesso que eu nunca havia imaginado. A extrema-direita politizou e venceu as eleições para conselhos tutelares no país inteiro. Vocês se recordam? A extrema-direita politizou e venceu as eleições para o Conselho Federal de Medicina. A extrema-direita venceu várias disputas eleitorais de sessões da OAB. Em 2012, na preparação para o avanço da extrema-direita no Brasil, foi criada a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Se vocês entrarem na página da ANAJURE, vocês vão ter o maior choque das suas vidas. Está lá dito, objetivos da ANAJURE, terceiro objetivo da ANAJURE, que tem como patrona da Maris Alves, que foi homenageada em 2012, quando lançaram a ANAJURE. Terceiro objetivo da ANAJURE, manter sob escrutínio permanente o ordenamento jurídico brasileiro e os projetos de leis propostos no Congresso para verificar se afetam ou não os evangélicos. Está escrito, Leonardo. Declaração de princípios de todas as pessoas que se filiam na ANAJURE. Está na página. Declaração de princípios. Declaro que a minha vida e a minha conduta é determinada pela Bíblia, pela palavra inerrante da Bíblia, e não por nenhum ordenamento jurídico que não seja este. A Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Criou-se há pouco tempo a ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Thaís, você entra na página da ANED, é um delírio. Absolutamente delirante. É uma educação cristã, que quer dizer, sobretudo, uma ordem teonomista que se anuncia. Isto é, aqui no Rio de Janeiro, há uns 10 anos atrás, surgiu um movimento que nós cariocas levávamos na esportiva, imaginando que era uma brincadeira. Em praças, inscrições nas ruas, nas praias, apareciam um cartaz. Bíblia sim, Constituição não. Isso tem mais de 15 anos, Thaís. Então percebe, Leonardo? A extrema-direita, há pelo menos 15 anos, vem politizando a sua presença no Brasil. A hiperpolitização do cotidiano da extrema-esquerda corresponde, no momento que a esquerda chega ao poder, a uma despolitização da esquerda. Então, o que nós precisamos fazer não é uma bala de prata, não é uma resposta que tudo solucione, mas nós precisamos voltar a tensionar politicamente. Precisamos fazê-lo no Congresso, precisamos fazê-lo em todas as esferas. Sem uma repolitização das políticas públicas, provavelmente o que vai acontecer é o que uma antropóloga chamada Rosana Pinheiro Machado identificou. Ela fez uma pesquisa
com essas classes sociais emergentes, as famosas classes que surgiram depois dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Muitas dessas pessoas que foram beneficiadas pelas políticas públicas votaram no Bolsonaro. E é uma coisa que você se surpreende. Uma pessoa ingressa na universidade pelo aumento criado pelo ProUni. Uma pessoa tem cartão de crédito e compra um carro pela expansão do crédito e porque o salário mínimo aumentou 4 vezes. E essa pessoa vota no Bolsonaro. E você se pergunta por quê? Sabe qual é uma das respostas que a Rosana Pinheiro Machado oferece? É porque ela nunca atribui nenhum avanço na sua vida a política pública alguma. Ela atribui ao pastor da sua igreja, ela atribui aos conselhos do coach cujas aulas ela assiste, ela atribui ao empreendedorismo, ela atribui a qualquer esfera, menos a política pública que tornou possível aquela transformação. Culpa da pessoa? Não. Culpa da política pública que realizou-se sem a politização necessária. Para terminar, o que eu estou chamando de politização, Leonardo e Thaís, em nenhuma medida é radicalização tola, é discurso lá, 13 de março de 1964. Veja, no Pacaembu, véspera do golpe, havia uma evidente movimentação golpista. Luiz Carlos Prestes faz um discurso no Pacaembu, abarrotado de pessoas. Ele fala: a hidra da direita vai colocar a sua cabeça para fora, deixem, vamos cortar de uma vez a cabeça da hidra da direita. Levamos 21 anos para cortar a cabeça da hidra da direita. Eu não estou me referindo a um discurso radicalizado de maneira adolescente. Eu estou me referindo a um discurso politizador que mostre para a população a diferença que há entre um governo Michel Temer, Bolsonaro, Paulo Guedes e um governo presidente Lula, Geraldo Alckmin e Haddad. Ou nós tornamos essa diferença clara, ou nós não conseguiremos reconquistar o mais importante, que é o que caracteriza a esquerda sempre. E quando isso se perde, a esquerda pode até vencer a eleição, mas prepara o caminho para o retorno da radicalização da extrema-direita. É a dimensão utópica, mas uma utopia do concreto. 3 pratos de refeição ao dia, creche Brasil, educação integral. Se fizer melhoria no atendimento do SUS, se fizéssemos isso em 4 anos, nunca mais a esquerda perde eleição no Brasil. E com esse convite à utopia do concreto, encerramos esta entrevista especial com o professor João César de Castro Rocha, nesta programação especial de Carta Capital no fim de 2024. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por nos conceder essa entrevista e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma alegria conversar com vocês. Muito obrigada, professor. Bom fim de ano. Igualmente, Thaís. Obrigado, um abraço.